A paz do Senhor, amados, boa noite. Estou feliz, muito feliz, porque eu posso dizer, nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Hoje acho que 361 dias, né? Que ainda falta 4 para terminar o ano. Então 361 dias do ano, o Senhor nos sustentou. E estamos aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor. Estou mais alegre ainda que está fechando as quartas-feiras, né, de estudo da palavra de Deus. Fico feliz por isso. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Porque desde quando nós chegamos, através dos louvores, da ministração da Bianca, Deus confirmando a palavra de hoje, desta noite, preparando o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias, lá em João 11. Glória a Deus. Peguei a Bíblia do meu esposo, porque a minha, as letrinhas são pequenas. João, capítulo 11. Do 1 ao 6 nós vamos ler. Os irmãos encontraram? Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem em suas Bíblias. A morte de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pode fechar suas Bíblias, pode se assentar. Amados, quando eu estava preparando esse estudo, porque eu vejo como um estudo profundo, Deus me ensinava, Deus me revelava através da sua palavra grandes lições. Cada passagem bíblica, quando nós lemos, tentando entender, pedindo discernimento de Deus para entender, o Senhor fala conosco. Nós não fazemos uma leitura corrida, rápida, mas quando nós pegamos a Bíblia para estudar a palavra de Deus, o Senhor nos revela muitas coisas, muitas lições para as nossas vidas. E nessa palavra, Deus me revelou muitas coisas. E eu tenho certeza que vai falar com você, assim como falou comigo. Nós aprendemos lições importantes para a nossa vida espiritual. Em todos os cultos, todas as palavras que são ministradas é nesse sentido de levar uma palavra que nos faça crescer espiritualmente. A Bíblia é um livro que nos traz essas revelações, porque é um livro revelador, profético. E com a história de Lázaro não é diferente. Todos conhecem essa passagem, é uma passagem bem conhecida, uma das mais lindas da Bíblia. E nós vemos que Jesus tinha uma comunhão com a família de Lázaro, com Marta, com Maria e com Lázaro. E nós vemos que acontece algo triste nessa passagem. Lázaro ficou muito enfermo, uma enfermidade muito grave, e Lázaro morreu. Mas o que nós
o que eu trouxe, né, nesse estudo para a gente refletir nessa noite, é sobre a nossa existência aqui na terra. Nós, queridos, nós nascemos 2 vezes. Mas a Bíblia fala que nós morreremos apenas uma vez. Lá em Hebreus 9:27, diz assim, que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Mas nascer, nós nascemos 2, é ou não é? Nós nascemos lá na maternidade, né? Fisicamente. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Então nós nascemos 2 vezes e morremos uma vez só. O que Deus falou no meu coração? Que há pessoas, amados, que mesmo que estejam vivas fisicamente, o seu corpo, os seus olhos, o seu coração, suas manifestações emotivas, suas vontades, muitas estão mortas espiritualmente. Nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas estão mortas espiritualmente. E nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença. Levar uma palavra que faz com que essa pessoa ressuscite. E esse texto nos faz refletir sobre isso, sobre a morte física e a espiritual. Para entendermos a palavra de Deus num sentido mais amplo, eu queria que você prestasse atenção. Na nossa existência nós temos 3 níveis. O primeiro nível é o nível físico, que é a visão, o tato, a audição, o paladar, o corpo em si. Então é um nível físico. Mas existe também o segundo nível, que é o nível da alma. Ainda que todos os nossos sentidos, o tato, o paladar, o olfato, se inibam, deixam de existir, de ter vontades, o nosso corpo corresponde a isso. Mesmo que tudo isso venha se inibir, a alma, ela não morre. O que morre é a carne, mas a nossa alma, ela não morre. A alma é um nível de existência. Ter alma é ter vontades, ter apetite, ter desejo, ter prazer, reagirmos emocionalmente. Isso é a alma. E há o terceiro nível. O terceiro nível é o do espírito. Então é físico, alma e espírito. O espírito é aquela parte que anela por Deus, que busca Deus, que deseja a presença de Deus, deseja o contato com Deus. Esse é o espírito. E ele busca comunhão com Ele. O homem tem dentro de si um elemento que nós chamamos abstrato, que é o espírito. Mas ele é real. O espírito, ele é real. Ele já falou aqui nesta noite, através dos louvores, da ministração, o Espírito Santo de Deus, ele é real. Nós não podemos ver, não podemos mas podemos sentir. Nós não podemos visualizar, mas nós sentimos que Ele está aqui. Deus está neste lugar. E na passagem que nós lemos, nós observamos que Jesus e a família de Lázaro tinha essa comunhão pelo Espírito. A comunhão, o amor, a amizade, a compreensão que tinha com a família de Lázaro era no nível espiritual. O Espírito Santo movia naqueles corações. Mas nós percebemos ao ler a palavra que Jesus, ele precisou ir para uma cidade, Betabara, na Pérea, que ficava do outro lado do Jordão. E essa cidade ficava a oeste de Betânia, onde a família de Lázaro morava. Cerca de 1 dia de viagem. Vamos pensar aqui, qual é a cidade que demora 1 dia de viagem para chegar? A Bahia demora um dia de viagem? Mais? Então, vamos calcular assim.
um dia de viagem, da onde Jesus estava, para onde a família de Lázaro e Lázaro estava. Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro ficou aflita. Quem não ficaria numa situação dessa? Um ente querido, muito doente. E o que Marta faz? Ela pede para chamar Jesus, para que o curasse, porque ela sabia do poder de Jesus. Ela sabia que Jesus amava Lázaro. Então ela, mais que apressadamente, mandou mensageiros para buscar Jesus, para curar. E falar, olha, fala que está enfermo aquele que ama. Essa era a mensagem que devia ser transmitida a Jesus. Mas houve uma demora, porque naquela época não existia recursos como tem hoje. Hoje tem avião, tem ônibus, né? Tem carro, tem navio. Naquela época não tinha nada disso. Então era um dia para ir e um dia para voltar com a resposta de Jesus, ou voltar com Jesus. Só que a gente percebe que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias naquele lugar, diz a palavra. Então vamos pensar aqui, se a cidade de Jesus ficava a distância de 1 dia de viagem, significava 2 dias para Jesus chegar. Imagine você, um filho, um esposo, a esposa, alguém enfermo, para morrer, e o médico mais próximo tivesse a 1 dia de viagem, a 1 dia para ele vir, 2 dias. E a vida do seu ente querido estava ali por um fio. A agonia era muito grande. Marta e Maria ficaram muito aflitas, muito nervosas. Mas Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar, porque quando Jesus chegou, quantos dias Lázaro já estava morto? 4 dias. Então eu penso, 1 dia para ir, 1 para voltar, mais 2, 4 dias, certinho. E aí muitas pessoas perguntam, por que Jesus demorou 2 dias, sabendo que Lázaro estava muito enfermo e precisava dele, precisava da cura? Por quê? Será que Jesus fez isso por descaso? Não, jamais. Deus amava Lázaro, amava a família, mas Deus, Ele sabia de tudo. E sabe o que Ele fala para os mensageiros? Volta lá e fala que essa enfermidade não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado por ela. Imagine os mensageiros voltando. Quando eu estou ministrando, eu estou imaginando. Os mensageiros voltando, chegando lá, dando essa devolutiva, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Lázaro morreu. Imagina a cabeça dessas mulheres que amavam Jesus, sabia que o único que poderia fazer alguma coisa era Jesus. Imagina a cabeça dessas mulheres, que Jesus falou que não era para a morte, que era para a glória de Deus, mas Lázaro morreu. Jesus falou uma coisa, mas aconteceu outra. Como os irmãos acham que essas mulheres ficaram confusas? E Jesus, Ele revela por que retardou sua chegada. Jesus, Ele foi para a Judeia para iluminar os que estavam em trevas. Estava fazendo aquilo que veio ao mundo para fazer, resgatar e salvar o perdido. Se Jesus não chegou, é porque algo grande estava para realizar. E nós temos que entender o trabalhar de Deus. Quantas vezes, por não entender os propósitos de Deus, os propósitos divinos, alguns se desviam. Eu precisei tanto de Jesus, chegou atrasado, não me deu a bênção, meu irmão morreu. Existem momentos de nossas vidas que Deus se cala. Parece que Ele não está nem aí. Talvez elas tenham pensado, puxa, Jesus não ficou ainda 2 dias lá, nem ligou para a situação. Mas muitas vezes o Senhor se cala, porque o tempo não era o nosso tempo, era o tempo dEle. Ele sabia, porque Jesus conhecia tudo. E muitas vezes nós não somos capazes de esperar o tempo de Deus. Queridos, todos nós já deparamos com situações em que a gente fica aflita, querendo uma resposta rápida e não vem.
Só que lá na frente a gente vai entender o porquê da demora. Porque Deus, Ele quer sempre o melhor para você. Então, se Ele não te der na hora que você pediu, é porque não é para ser naquela hora. Porque o tempo de Deus, Ele é perfeito. E com certeza, quando Jesus chegar, Ele fará algo superior ao que esperamos, como foi feito. Isso aconteceu na vida de Marta e Maria. E acontecerá também com aqueles que esperam a chegada do Mestre. Nós estamos aqui na terra esperando Jesus. Não podemos desanimar. Jesus está demorando. Olha como que está o mundo. Por que Jesus não volta logo? Tenho tempo para tudo. Tudo. Quando Jesus chegou, Marta e Maria foram até a sepultura. E quando chega ali, Jesus se compadece de Lázaro. Ele chora. A Bíblia diz que Jesus chora. Ele se compadece com aquela situação. Mas ele já sabia que algo tremendo ele ia realizar ali. Mas ele se comoveu ao ver as pessoas chorando, as irmãs de Lázaro chorando. Lázaro estava morto, porém na alma, no espírito ele estava vivo. Porque a alma não morre. O espírito não morre, o que morre é a carne. No mundo, há muitas pessoas fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas, como eu disse. E como nós podemos saber que essas pessoas estão mortas espiritualmente? Há sinais para que a gente possa perceber essa morte espiritual. Há sinais, nós vamos ver aqui. O primeiro sinal: morto não tem apetite. Morto come? Sente fome? Não. Por melhor que fosse a comida de Marta e Maria, por mais cheirosa, não ia levantar Lázaro do túmulo. Então, morto espiritualmente, ele não sente fome de Deus. Ele não sente o desejo de Deus. O segundo sinal: o morto não tem ação. O que caracteriza o morto é sua inércia. Ele fica ali parado, não se movimenta, não se mexe. Não tem nenhuma ação. Não gostam. Ou melhor, os mortos espirituais não gostam de atividades espirituais. Eles também ficam inertes, parados. Não se envolvem. Sempre usam argumentação, desculpa. Mas não se move, não se movimenta. É o morto espiritual. Esse é um outro sinal. E o terceiro sinal: mortos não reagem ao amor. O texto diz que Jesus chegou na sepultura de Lázaro e ele chorou. Ele o amava. No entanto, o morto, Lázaro, não reagiu ao seu amor. As lágrimas de Jesus não fez com que ele se levantasse do túmulo. Assim são os mortos espirituais, não reagem ao amor de Deus, porque estão mortos. Mortos espirituais não precisam de férias, passeios, churrascos, shows. Mortos espirituais precisam de vida. E quem é a vida? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E qual foi a atitude de Jesus em relação ao morto Lázaro? Lá no verso 34, ele olhou, se comoveu, chorou. E Deus não fez o homem para morrer, amados, espiritualmente. Deus fez o homem para dar vida, e vida com abundância. Jesus amava Lázaro e continuava amando mesmo ele morto. Jesus anda em direção ao morto e Jesus sentiu que algo ele precisava fazer e fez. E o que o morto espiritual precisa para ressuscitar, amados? O que é que o morto espiritual precisa para ressuscitar? Vamos pensar.
O túmulo de Lázaro precisava ser desobstruído, certo? Na porta do sepulcro tinha o quê? Uma grande pedra. E Jesus disse o quê? Tirai a pedra. Amados, sabiam que existem espíritos que se sepultam dentro dos corpos? É meio difícil entender. O espírito, ele se sepulta dentro do corpo. E há muitos sepulcros andantes em nossas ruas. Quantos mortos espirituais, quantos espíritos sepultados há anos que precisam tirar a pedra. E aí eu pergunto, qual é a pedra do sepulcro de um corpo? Alguém arrisca dizer qual é a pedra? O próprio coração. O próprio coração é a pedra. É preciso tirar a pedra da incredulidade, a pedra da indiferença, a pedra do orgulho, a pedra da carnalidade, a pedra da vaidade, a pedra da ambição, para que haja ressurreição. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos tirar a pedra do nosso corpo, do nosso coração, para que haja ressurreição. E ressurreição implica em confissão. Lá no verso 39, quando Marta, irmã de Lázaro, disse a Jesus que já cheirava mal, foi preciso declarar isso, confessar. Olha, já faz 4 dias que ele está morto, já cheira mal. A realidade precisava ser dita. O mundo espiritual precisa se esvaziar, arrancar do seu mundo interior tudo aquilo que está escondido, toda amargura, todo pecado, ódio, arrancar do seu coração para que ele venha ter vida, que ele venha ressuscitar. Vai cheirar mal? Vai cheirar mal, mas é necessário para que a ressurreição aconteça. Jesus queria a realidade. Tudo que te fez morrer, você precisa arrancar para que o Senhor venha lhe encher daquilo que te dá vida. O que é que te dá vida? Amor a Deus, obediência a Deus, desejo de crescer espiritualmente, gratidão. Tudo isso nos dá vida. Mas precisamos arrancar a pedra, tirar toda a pedra que impede que isso aconteça. Ressurreição implica em ouvir a voz de Jesus. Lázaro ouviu a voz de Jesus. Olha que passagem linda, quantas coisas nós podemos aprender. Lázaro ressuscitou, mas havia algo que ainda precisava ser feito. Havia amarras. As amarras que prendia Lázaro precisou ser tiradas para que ele pudesse caminhar. Hoje, naquela época, os mortos eram envoltos em faixas. Hoje é flores, caixão, hoje é tudo diferente. Mas naquela época, quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora, ele ressuscitou, só que ainda precisava tirar as amarras. Não basta ser ressuscitado, é preciso desatar-se das amarras da morte, para manifestar a plenitude de Deus na sua existência. Não é justo que o homem ressuscitado viva amarrado. Jesus disse, desatai e deixe-o ir. O que isso significa? Jesus nos chamou para a liberdade, amados. Para sermos livres. Livres do pecado, da morte. Foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos livres. Então nós temos de tirar tudo aquilo que está atado. E para isso nós precisamos confiar no Pai. Seja qual for as circunstâncias. Aquelas mulheres amavam Jesus, mas ficaram aflitas. Ele está no controle de tudo. Se ele demorou, ele sabia o que estava fazendo. Se ele está demorando para te dar a bênção, ele sabe o que está fazendo, porque ele sabe o que é melhor para você. Você é filho. Ele está no controle de tudo. E aí eu me lembro de uma história, de um menino. Ele estava no aeroporto, muitas pessoas esperando o avião. E o tempo se fechou. E aquele menininho tranquilamente brincava com seu carrinho. E aquelas pessoas todas alvoroçadas, vai chover e agora o voo, né? Como é que vai ser? Porque com chuva e voo não combina.
E aquele menininho tranquilo. Aí chegou o avião, um temporal lá fora, entraram para o avião, todo mundo temeroso. E aquele menino continuava brincando com seu carrinho. E uma mulher intrigada chegou nesse menininho e falou assim: você não está com medo? Ele falou: não. Você não tem medo de morrer? Não, eu não estou com medo. Sabe por quê? Porque meu pai é o piloto. O meu pai que está lá dirigindo o avião. Traz para nós isso, amados. O Senhor está no controle. Então nós não devemos temer o que pode nos acontecer, porque o Senhor, Ele tem nas suas mãos a sua vida e a minha. E voltando na história, após lamentar a ausência de Jesus e a morte do seu irmão, Marta faz uma importante declaração. Ela fala assim, quando Jesus fala, ela fala assim: sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, nos concederá, que está em João 11:22. E Jesus responde para Marta assim, ó: seu irmão Lázaro há de ressuscitar. E a Marta, acho que falou: meu Deus, ele já está morto há 4 dias, ele deve estar falando da ressurreição do último dia. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Foi isso que ela respondeu. E Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, amados. Que o Senhor é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, aquele que esteja morto viverá. Jesus não está falando de um futuro distante para Marta. Ele estava falando ali que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ela estava entendendo que era no futuro distante. Então muitas vezes nós esquecemos dessa palavra. O salmista Davi dizia assim: é preciso guardar a palavra no coração para não pecar. Porque quando nós guardamos a palavra no nosso coração e vem as adversidades, a gente lembra daquilo que Jesus falou. Nós esquecemos os projetos de Deus, que os projetos de Deus são maiores e melhores para nós. Nós não podemos esquecer. Quantos questionamentos às vezes fazemos, como aquelas irmãs devem ter feito: por que resolveu chegar no 4º dia? Por que não veio quando Lázaro piorou? Por que não chegou na hora do funeral? Por que só veio após o mau cheiro exalar? Talvez elas tenham feito esses questionamentos, a Bíblia não diz. Enquanto o homem questionar a Deus, ele não vai operar milagres. Porque quando a gente questiona, é como se a gente estivesse duvidando. A única coisa que Deus quer de nós é a nossa fé, para que Ele possa realizar o milagre. Às vezes nós oramos e Jesus faz maravilhas na vida dos outros e na nossa. Jesus não faz. Por que isso acontece? Nós temos que clamar com fé. Temos a palavra de Deus no coração. Existem coisas que nunca entenderemos, assim como Marta. Nós nos desapontaremos, porque Deus não fez o milagre que desejávamos na hora em que nós o invocamos, na hora que nós pedimos, na hora da aflição. Sabe por quê que Deus não faz? Porque o tempo dele é perfeito. E nós vamos aprender aqui 10 lições para nós encerrarmos. 10 lições. A primeira lição: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amados, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vocês conseguem imaginar? Um dia para Deus é como 1000 anos. Então o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. E o texto fala que Jesus ficou 2 dias naquele lugar. Então 2 dias para Deus, se um dia é como 1000 anos, imagina 2 dias ficar lá. Nós nunca devemos perguntar por que nós estamos passando por isso, mas e sim, para quê? Por quê? Não, nós temos que perguntar assim: para quê? E aí vem a resposta de Deus: para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado, para que você receba a promessa, para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Para quê eu estou passando por isso, Senhor? Aí o Senhor responde, e não por que eu estou passando. É melhor esperar o tempo de Deus que a ansiedade tomar conta das nossas vidas. Eu sei, nós somos carne,
E às vezes a gente não consegue controlar a nossa ansiedade diante de algumas situações. A gente não consegue. Mas nós precisamos. Porque o tempo de Deus para nós é o melhor. Lá em Salmo 27, verso 14, diz assim: espere em Deus, tenha bom ânimo e fortifica o teu coração. Quanto maior for o problema, maior será o milagre. Essa é a segunda lição. Pensem. Quanto maior for o problema, maior será o milagre. O que nós vimos no texto lido, que a situação foi se agravando. Lázaro estava doente, estava entre a vida e a morte, e essa enfermidade se agravou a ponto de levar Lázaro à morte. Mas o milagre de Deus é maior. E quanto maior for o seu problema, maior vai ser o milagre de Deus na tua vida. Amém? Vamos tomar posse dessa palavra, amados? Terceira lição. Jesus chora e se compadece por mim e por você também. Jesus chorou quando viu aquela situação. Não porque não havia mais solução, e sim porque ele se importava com Lázaro, amava a família, sabia que eles estavam sofrendo. Ele se importa comigo, com você, conosco. Só Ele sabe das nossas fraquezas, aquilo que nós passamos, aquilo que nós pensamos. Ele sabe de tudo e Ele entende, Ele se importa comigo e com você. Talvez você pode estar pensando, eu estou passando por isso, Deus nem está vendo. Está vendo, Ele está vendo. Jesus não está indiferente com o que está acontecendo com você, não. De jeito nenhum. Marta e Maria acharam isso, mas Jesus não estava indiferente. Ele sabia a hora certa de realizar o milagre. Quarta lição: você tira a pedra e Jesus faz o milagre. A Bianca estava ministrando e Deus falou profundamente ali, que o que nós podemos fazer, Ele não vai fazer por nós. O que Jesus disse? Tirai a pedra. Jesus não foi lá tirar a pedra. Ele falou tirar, então era... Para as pessoas, o que as pessoas podem fazer, as pessoas têm que fazer. Mas aquilo que a gente não consegue realizar, aí que o Senhor entra com o milagre. Nós temos que entender isso, amados. Que se nós podemos fazer, nós temos que fazer. E aí deixa com Deus. E a ressurreição foi com Jesus. Tudo que é possível é conosco. E aquilo que é impossível é com Deus. Tudo que for da capacidade do homem realizar, ele não vai fazer. Nós precisamos tirar as pedras da nossa vida, para que Deus entre com milagre. Então, tirai a pedra e Deus entra com milagre. Quinta lição: o fim será melhor que o começo. Nem tudo na nossa vida, nem tudo que a gente começa, nem todo projeto que começa, vai bem. Os comerciantes sabem disso. Você começa algo e aí você vai ter retorno muito tempo depois. Mas nem por isso deixou de começar. Então tudo que começa na nossa vida, se somos servos fiéis a Deus, Deus vai entrar com providência e vai terminar bem. Não se desespere. Porque tudo no fim dá certo quando nós estamos com Jesus. Dias melhores virão. Não deixe que situações adversas venham te trazer desânimo, dúvidas, mas confie no Senhor. Aquelas mulheres tinham que ter confiado mais no Senhor. Sexta lição: não escolha ficar no túmulo ao ouvir a voz de Deus. Saia para fora. Vou repetir. Não escolha ficar no túmulo ao ouvir a voz de Deus. Saia para fora. Jesus conhece você intimamente, te chama pelo nome, te ama profundamente. Toda vez que você estiver morto espiritualmente, no lugar onde pode trazer morte para você, Deus vai te chamar pelo nome, através do Espírito Santo. Ele vai tocar em você através do Espírito Santo. E aí você ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. O que Lázaro fez? Ele obedeceu a voz de Deus, saiu para fora e recebeu a vida.
Isaías 49:1 diz: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome. Jesus chamou Lázaro pelo nome: Lázaro, sai para fora. Deus quer ressuscitar seus sonhos. Deus quer tirar as amarras que te prendem ao pecado ainda. Tem pessoas que preferem tapar os ouvidos quando Deus chama, prefere ficar num lugar de morte, prefere deixar que sua vida cheire mal do que sair de onde estão. Lázaro amava Jesus e ouviu a voz de Deus. Quem ama a Deus ouve a sua voz. 7ª lição: quem anda com Jesus está livre. Glória a Deus. O Senhor não nos chamou para a vida, o Senhor nos chamou para a vida. Assim que Jesus ressuscitou Lázaro, pediu que tirasse as faixas que impediam que Lázaro de caminhar livremente. Aí ele pôde caminhar livremente. Então o Senhor nos chamou para sermos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, diz a palavra. Os filhos de Deus não podem permanecer com as amarras do pecado, jamais. Ele perdoa os teus pecados e Ele te faz livre. Depende só de nós se queremos permanecer livres ou atados. A escolha é nossa. 8ª lição: o inesperado pode acontecer na sua vida e na minha vida. O inesperado. Quando Marta disse: já cheira mal, Senhor, em outras palavras ela quis dizer: não tem mais jeito, não adianta mais. Ela não imaginava que pudesse acontecer a ressurreição, dela ver o irmão dela novamente. Em outras palavras, ela quer dizer: não, Senhor, não adianta mais, já tem 4 dias, já cheira mal, não tem mais jeito. Tem jeito. Para Jesus tudo tem jeito. Para Deus tudo é possível. E para aquele que crê, tudo é possível, diz a palavra de Deus. 9ª lição: está morto, mas ainda é amigo de Jesus. No versículo 11 do texto lido, Jesus chama Lázaro de amigo. Isso quer dizer que mesmo morto, Jesus continuava amigo de Lázaro. O Senhor não nos lança fora em nenhum momento. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, mas o Senhor nunca vai nos abandonar, porque a palavra diz: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu isso. Então creia nessa palavra. Mas nós não podemos ficar longe do Senhor. O Senhor quer nós para perto, o Senhor quer nós ressuscitados. Existem pessoas que podem estar mortas espiritualmente, como falamos no início, mas Deus pode ressuscitar. Quer dar vida novamente, quer libertar, mesmo que tenham se afastado de Deus, porque Deus nunca se afastará. 10ª e última lição que nós aprendemos com essa palavra: do túmulo para a mesa. No capítulo 11, Lázaro estava morto, todos tristes, chorando, mas já lá na frente, no capítulo 12, tudo muda. Fizeram uma ceia para receber Jesus, Marta servia, Lázaro estava ressuscitado, sentado ao lado de Jesus. Deus pode mudar toda a situação. Deus pode mudar a minha situação, a sua situação. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Deus sabe. Porque Ele conhece o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, Ele conhece tudo, Ele é onisciente. Nós éramos mortos, mas quando nós recebemos ao Senhor Jesus, nós vivemos. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Estar em Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Amém, amados? Então até aqui o Senhor me deu. E até aqui, né? O Senhor, tenho certeza que Deus falou ao seu coração de uma maneira sobrenatural. Eu creio nisso porque o Senhor já vinha confirmando essa palavra. Então receba essa palavra em nome de Jesus.